mais uma vez nos reunimos. Bem-vindos todos ao canal do Sercom, e é o momento que nós abrimos os nossos canais para recebermos tudo aquilo de bom que vem do plano espiritual para cada um de nós. Nos reunimos em torno do Evangelho de Jesus, porque sabemos que tudo isso nos beneficia, o corpo físico nos trazendo revitalização e a nossa mente, repovoando a nossa mente com pensamentos mais positivos, de força e de coragem, para enfrentarmos os nossos dias de maneira mais saudável, de maneira melhor. Hoje, Emmanuel traz para nós a lição, conta de si. Ele vai buscar na carta de Paulo aos Romanos, que diz assim: desta maneira, cada um dará conta de si mesmo. Nessa carta, Paulo começa dizendo assim, que não devemos brigar por coisas secundárias. Ele coloca, uns comem de tudo, outros comem apenas legumes. Ele diz assim, não é motivo para aquele que come de tudo criticar ou julgar aquele que não come, ou vice-versa. Ele diz assim, são coisas muito pequenas que obviamente não interessam a Deus. Deus é Pai e Ele olha cada um de seus filhos da mesma forma, oferecendo sempre oportunidades e nunca, não no sentido de nos julgar, e ainda assim por coisas menores. Paulo continua dizendo assim, tem muitos que olham os dias e dizem assim, todo dia é igual, não tem nada de diferente, não vê nada de diferente nos dias, enquanto outros não, abençoam o sol, abençoam a chuva, veem a beleza e a necessidade do calor, a necessidade do frio. Então Paulo diz que esses são aqueles que honram a Deus, louvam a Deus, são aquelas criaturas gratas, trazem a gratidão no coração. E a gente vê isso, não é no nosso dia a dia, no nosso meio. Tem aquelas pessoas que levantam e de fato elas já estão se queixando, não encontram propósito, não abençoam a existência, muito menos desejam ouvir falar sobre a reencarnação, sobre a nossa destinação, a nossa existência na Terra. Não é? Agora outras agem de maneira diferente, são otimistas, né? Levam esse otimismo adiante, falam palavras boas para quem ali estiver perto. Então é o que Paulo fala. Nós, por nossa vez, não temos que julgar a quem quer que seja. Aí ele coloca, por que você despreza o teu irmão? Por que você julga o teu irmão? E ele usa essa palavra, irmão, a palavra que Jesus veio nos ensinou. Ver o nosso próximo como nosso irmão. E Paulo então ele coloca, então, por que você despreza o teu irmão? Por que você julga, né, o teu irmão? Ele diz assim, Deus não julga a ninguém. Deus é Pai, nós somos filhos. E ele diz então que um dia nós haveremos de estar diante do tribunal divino. A gente sabe qual é o tribunal em nós, a nossa consciência. Deus já colocou a consciência em cada um de nós
para justamente ela nos alertar quando estamos desviando do caminho mais correto, a consciência, e ela está em nós. Então seja agora como encarnados ou como desencarnados, nós estamos diante da nossa consciência. Não adianta, muitas vezes, nós queremos falar do outro, colocar a culpa no outro. Ah, mas é por causa dele ou dela que eu agi assim. Ah, me induziu, me manipulou, né? Me iludiu, me enganou, me convenceu, me seduziu. Não adianta, né, querer colocar a culpa no outro, porque nós vamos ter que responder segundo nós mesmos. Por isso que Emmanuel hoje coloca a lição: conta de si. Conta de si. Nós não vamos falar de ninguém. Nós vamos ter que falar de nós mesmos. Às vezes não é engraçado a gente falar, fazer a fofoca. A fofoca fala do outro. Não, não tem fofoca. Né? Aqui nós vamos mesmo ter que falar de nós mesmos. Tem uma passagem no livro Memórias de um Suicida, que é um homem, ele é chamado diante de um benfeitor espiritual num departamento. E quando ele chega, agindo assim de forma irônica: ah, por que vocês estão me chamando aqui? O que vocês querem falar comigo? O que vocês têm para falar comigo? E então, o benfeitor espiritual diz assim para ele: então, você poderia ler esse capítulo? É honrar vosso pai e vossa mãe. Depois de você ler, fazer uma reflexão, você poderia fazer uma dissertação sobre o que você entendeu, o que você assimilou. Quando ele vê aquele tema diante dele, ele já se transforma, ele fica mais fechado em si e lágrimas começam a escorrer. Por quê? A consciência, ele sabia, porque ele foi chamado ali, que justamente ele fez os pais sofrerem muito por grandes desequilíbrios que ele havia cometido. Então, o benfeitor espiritual falou nada para ele, não julgou, não condenou: olha, você está aqui por isso, pelo que você fez. Não, apenas colocou ali para ele. E era um momento do quê? Da consciência já está ali, se fazendo presente, fazendo com que ele mesmo, ali naquele momento, talvez já se arrependesse e quisesse fazer de uma forma diferente daquilo que ele tinha feito. Por isso, quando Emmanuel diz para nós: cada um dará conta de si mesmo. Ninguém precisa julgar o outro. Né? Nós devemos cada vez mais compreender e entender a nossa consciência, percebendo aquilo que ela está nos dizendo, porque ela é a nossa amiga íntima. Né? Então nós devemos ouvi-la, porque é uma amiga que nos deseja todo bem. Na década de 80, um sociólogo francês, ele criou o tema tribos urbanas. A gente vê, na época dos anos 80, os punks, darks, né? Hoje os cosplayers, nerds, emos e tantas outras, a gente diria, tribos, né? Comunidades. Pois então, são comunidades, são aqueles que se reúnem
com características semelhantes, né? Tem ali simpatia, empatia uns pelos outros, se sentem acolhidos, né? E isso em relação também aos jovens, que se unem num grupo e sentem ali um pertencimento, porque um não vai julgar o outro, estão ali agindo da mesma forma. E é interessante porque diz, são grupos que trazem em si ideologia. Então não são apenas, a gente às vezes olha e fala assim, pessoas exóticas, diferentes, não. Eles têm ligações afetivas, têm ideologia, grupos que às vezes se preocupam com a cultura, em estudos. Então é lógico que é muito importante, né? E vendo sobre justamente sobre essa denominação, eu me lembrei da família Adams. Estava lendo um artigo, eu vi, sobre a família Adams, que o escritor justamente criou a família Adams para, de alguma forma, abalar, fazer com que as pessoas refletissem sobre a situação da família tradicional, né? Da família tradicional. Tudo certinho, e era a família americana, o contexto, né? Tudo certinho, como a gente fala, como se fosse o comercial da margarina. Todos levantam de bom humor pela manhã, as crianças vão para a escola felizes. Bom dia, né? Aquela situação, lógico, que todo mundo gostaria de ter em casa perto de si. E é assim? Não. Por quê? Porque nós convivemos com os diferentes, né? Convivemos com pessoas diferentes, e é como a gente vê, um de bom humor, o outro mais depressivo. Quando a gente fala das tribos, o gótico, o dark, né? E a família Adams, nesse sentido, a família que traz um humor mórbido, um humor irônico, né? Uma família que os personagens parecem saírem, né, do período gótico, vivem bem, tem a estética, né? Até interessante no teatro, uma passagem eu assisti recentemente, e é interessante, a gente presta atenção, que chega um momento, vai haver uma comemoração, e a mãe então compra para a filha um vestido amarelo, pendura para ela no quarto. Quando ela chega e vê que é um vestido amarelo, ela começa a chorar. Fala para a mãe, como a senhora pode me dar um presente, um vestido amarelo? A senhora sabe que eu adoro o preto, eu só ando de preto. E todo mundo começa a rir. Quando, na verdade, é o que a gente está falando hoje, né? Por quê? Se a pessoa ela gosta só do preto, tem outros que dizem, a minha cor da sorte, é o branco, a minha cor da sorte é o azul. E por que então aí a gente acha normal, né? Mas se falar, não, eu só me visto de preto, aí a gente já não acha tão normal, né? E nós vemos que essa reflexão da gente perceber o que é convencional, o que é tradicional, não é? Cada um tem a liberdade de agir, de se caracterizar da forma que lhe for benéfica. E Emmanuel diz então, haja de acordo com as tuas convicções, haja no bem,
Haja com bons propósitos, e é isso que interessa. Haja com honestidade, haja com sinceridade. É isso que interessa. E aí nós vemos que a nossa mente é um poderoso imã, né? Ela atrai tudo aquilo que nós elaboramos. Então, se nós estivermos com o rancor, com a raiva, com a falta de perdão na nossa mente, a nossa mente está em tensão, está agitada, né? Ela não está bem. Às vezes ela fica confusa, perturbada com esses sentimentos. Ao contrário, se nós quisermos na nossa vida saúde, prosperidade, que a gente tenha pensamentos de profunda gratidão por tudo, pensamentos de alegria, pensamentos de deixando a mente num processo de lucidez, de descanso. A gente precisa dar um descanso para a mente, é tanta preocupação, dá um descanso. E na verdade, quanta coisa a gente ouve, estuda, justamente para nos levar à fé. Quando a gente tem uma fé mais alicerçada, nós conseguimos controlar melhor os nossos pensamentos. E então, nós deixamos a mente mais descansada, mais relaxada. Que possamos administrar a nossa casa, a gente quer administrar a nossa casa física, né? Tudo fica em ordem, organizado. Então, para isso, vamos organizar, vamos administrar a nossa casa mental. E aí dá continuidade à nossa casa física. E é assim que nós trazemos para a nossa vida saúde e prosperidade. Que seja uma semana maravilhosa para todos nós. Que Jesus visite os nossos lares. Vamos deixando assim uma vibração de muito amor, de muita luz, de sanidade para o nosso planeta Terra. Para tudo e todos. Até o nosso próximo encontro.